Comunicação empresarial, natureza, abrangência, função. Parte 3, a missão do comunicador na empresa. A função do comunicador na empresa. Nós estamos falando do comunicador empresarial, nem sempre você vai ouvir essa expressão por aí, geralmente se usa a expressão comunicador. Deixa já fazer uma ressalva em relação a esse papel. Olha, esse papel nem sempre ele aparece com a devida nitidez nas instituições, por uma razão óbvia. Há uma disputa permanente histórica em relação às funções de comunicação empresarial e organizacional. Então, muitas vezes nós temos um departamento de marketing com profissionais formados em marketing e não necessariamente com a função de um comunicador empresarial, do modo como esse papel vai se estruturando ao longo da aula também. Então, você não vai ver, provavelmente, no jornal, um anúncio de uma empresa em busca de um comunicador empresarial. Essa empresa ou esse anúncio talvez faça referência ao responsável pelo marketing, a um comunicador ou um especialista melhor em comunicação interna ou talvez em comunicação institucional, mas nunca vai aparecer um comunicador empresarial. Eu convido você a fazer a leitura de um texto criado, uma pesquisa realizada pela Berge, que é aquela associação da comunicação empresarial, sobre o perfil desse profissional. No nosso âmbito, ou tomando como referência os parâmetros internacionais sobre essa função, nós temos o seguinte. Aí está. Esse autor aqui, Argenti, ele é sempre citado, é outro autor de muita referência. Olha, você vê aqui o presidente, o CEO, o Chief Executive Officer, não é? De uma instituição, das grandes instituições. Veja o lugar que ocupa o comunicador empresarial. Ele é um dos vices. Existe o vice-presidente de marketing, por exemplo. Como eu disse há pouco, o vice-presidente de marketing, esse outro que é o de comunicação, não necessariamente ele ocupa um outro departamento, ele pode trabalhar conjuntamente com o pessoal de marketing. Nas grandes empresas americanas, há o vice-presidente de produção, o de finanças, finalmente o vice-presidente de comunicação empresarial, ao lado ainda do vice-presidente de relações humanas e assessoria jurídica. O que é importante é que esse vice-presidente de comunicação empresarial naturalmente reporta-se diretamente ao presidente do conselho. Aqui embaixo nós temos outros cargos de direção, como por exemplo, relações com a mídia e assim por diante, comunicação interna, como eu disse. Então, o que vale a pena você guardar disso é que não necessariamente esse modelo é tomado pelas empresas brasileiras. Como disse há pouco, também o papel do comunicador empresarial às vezes não aparece com a visibilidade, com a nitidez que nós desejamos. No entanto, que ele existe, não há dúvida, com outro nome. Especialista, por exemplo, em comunicação interna. O trabalho do comunicador ocorre de forma reticulada. O que é essa forma reticulada? A rede. Esse camarada tem que conhecer rede, e tem que ter a rede da cabeça, saber que tudo, absolutamente tudo, está conectado, há uma sinergia das partes, tá? Há uma conexão forte. Essa ideia de departamento não significa uma ideia de departamentalização ou de compartimentalização ou de algo segmentado, muito pelo contrário. Os departamentos, as áreas, os programas estão aqui justamente como objeto do trabalho do comunicador. Ele é um agente irradiador de valores da organização, ao mesmo tempo um designer, uma expressão interessante aqui, um designer dos sistemas de integração, elegendo, testando e aperfeiçoando canais de comunicação para os quais conta com a intervenção de outros agentes. Então, ele é uma espécie, fazendo um comparativo com um narrador, esse aí é uma espécie de narrador onisciente. Ele está em toda parte. Ele se compara ao próprio Deus, ele sabe de tudo.
Esse é o trabalho do comunicador empresarial, idealmente. Claro que idealmente depende da empresa. Indo à frente, nós temos o seguinte: ele precisa cultivar o espírito de equipe. Só isso aqui, quem faz isso muito bem, quem sabe fazer isso, que é capaz de ter esse discernimento do que sirva ou do que seja de fato importante para as equipes, para o trabalhador, para o funcionário, segundo ainda a cultura organizacional de determinada instituição, se esse comunicador for capaz de depreender isso que nós chamamos de espírito de equipe, boa parte do trabalho dele está bem realizada. Nesse sentido, ele não é apenas o incentivador da coorientação. Coorientação é, na verdade, a mola propulsora, a raiz, a grande metodologia, por assim dizer, da Escola de Montreal. Se formos referenciar o conceito de James R. Taylor da Escola de Montreal. Ele, de fato, então, portanto, ele é o incentivador da coorientação, mas o próprio artífice de tal política com reflexos na gestão de pessoas. Indo à frente, por essa perspectiva, o comunicador transforma-se em um agente promovedor de mudanças baseadas no enriquecimento das relações interpessoais, tornando mais sólido o caminho da emancipação dos indivíduos e, portanto, reforçando o processo de construção do conhecimento. Significa dizer que esse agente, ele precisa, que é o comunicador, ele precisa ter necessariamente uma visão holística, 360 graus, conhecer profundamente a cultura organizacional, conhecer profundamente a identidade dessa instituição, o que é a imagem dessa instituição, saber um tanto da reputação dessa instituição e conhecer a fundo as necessidades, as gestões, os processos de cada parte da empresa. É a partir dessa visão, portanto, comprometida com os processos, que o bom trabalho do comunicador organizacional possa ser, de fato, desenvolvido. Eu tenho mesmo que desejar a você bons estudos. Vamos dar continuidade aos estudos e boa sorte.